Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos aí novamente à nossa segunda aula da sexta semana do nosso curso, certo? Lembrando que nessa nossa aula a gente vai fazer a resolução de exercícios associados aos gráficos de movimento, ou seja, quando você está fazendo uma análise de um gráfico que descreve um movimento de um corpo, certo? Esse movimento não precisa ser uniforme, ele não precisa ser uniformemente variado. Primeiro a gente vai aprender a fazer a análise do gráfico, beleza? Bom, pessoal, na nossa aula passada, no final da aula passada, eu terminei com esse grande resumão aqui do meu assunto, que era como que você analisava basicamente os gráficos da aceleração. Lembrando que o gráfico da aceleração, pela área, você conseguiria dizer o quanto de velocidade que você ganhou ou que você perdeu, sua variação na velocidade, certo? Pela pelo gráfico da velocidade, esse cara era o cara mais versátil, né? Se eu pegasse a variação da velocidade no gráfico e dividisse pela variação do tempo, eu conseguiria a aceleração deste cara. E você também consegue encontrar o seu deslocamento, que eu mostrei para vocês um método um pouquinho diferente. No invés de você calcular a área, que é o que geralmente a gente faz, você vai pegar a velocidade no início, somar com a velocidade no final, dividir por 2 e depois multiplicar pelo tempo do teu problema, certo? Sempre separando esse gráfico em trechos. Nós vamos observar isso acontecendo nas nossas questões. E aí nós vimos também que em gráfico de deslocamento é possível você fazer a análise da sua velocidade média, pegando a distância que esse cara percorreu ao longo dessa trajetória, distância percorrida não, mas o deslocamento dele ao longo da trajetória e dividindo pelo tempo, certo? Então, vamos para os nossos exercícios. Como sempre, a lista de exercícios está aqui embaixo, a lista de exercícios complementares está aqui embaixo, o cronograma está aqui embaixo, e se você está gostando do curso, não deixe de dar o seu like, beleza? Então vamos iniciar os nossos trabalhos. Pessoal, a gente vai começar com o nosso primeiro exercício, que antes de você começar a resolver o teu exercício, sempre se atine à mesma coisa. Ó, ele te deu um gráfico. Ele fala: o gráfico a seguir fornece a velocidade de um móvel que se desloca em linha reta. Ok. Cara, então a primeira coisa que você tem que ver é que ele te deu um gráfico da velocidade relacionada com o tempo. Então, quando ele te dá essa ideia, você já sabe o que você pode fazer com esse gráfico. Você pode, neste gráfico, determinar o seu deslocamento e neste gráfico também você pode fazer a determinação da aceleração, certo? Então, o que que a gente tem aqui? A distância percorrida por esse cara de 0 a 10 segundos em metros e o módulo da aceleração média que esse cara tem nesse intervalo de tempo. Beleza, então vamos lá, vamos para os nossos comandos. Primeiro, ele quer saber a distância que esse cara percorre aqui em 10 segundos. Beleza, professor, eu aprendi lá no curso do professor não sei quem que tem que fazer a área, e daí eu gosto daquele jeito que o professor faz, ele pega aqui, pinta a areazinha da região que eu tenho que calcular, aí eu vejo que isso é um trapézio e não sei o que, beleza. Tem problema isso? Não, não tem problema. Eu só vou dizer que vai ter situações que talvez você possa se amarrar. Eu vou até mostrar uma questão que isso acontece. Eu vou fazer por aquele método que eu mostrei para vocês. Qual que é o método? Eu pego cada trecho de reta e separo por um segmento. Então eu vou dizer o seguinte, que aqui é o meu primeiro... Opa, caneta errada, perdão. Aqui. Aqui é o meu primeiro segmento e aqui é o meu segundo segmento. Como que eu calculava a velocidade, a distância que esse cara percorria em cada um dos segmentos? Ó, vamos lembrar. A distância era dada pela velocidade no início do meu segmento, somado com a velocidade no final do meu segmento, dividido por 2, multiplicado pelo tempo daquele segmento, certo? Então a gente vai fazer justamente isso para cada um dos meus segmentos da questão, certo? Então vamos começar aqui para o segmento número 1, galera. O segmento número 1 vai ficar, o ΔS deste primeiro segmento será igual a quanto? Vamos lá. Galera, segmento número 1, quando eu olho para ele, que ele representa esta reta aqui, ó, você pode observar que ela começa no 10 e termina ainda no valor 10, certo? Então eu poderia fazer da seguinte forma: 10 é a minha velocidade inicial, somo com 10, que é a minha velocidade final, divido por 2 e multiplico pelo tempo desse segmento. Aí você olha, quanto tempo deu esse segmento? Ó, esse segmento ele tem 5 segundos de duração. 5 segundos. Então, eu vou multiplicar esse cara por 5, beleza? Pessoal, uma coisa que você vai se habituar é observar que, cara, quando
Quando o teu segmento é na horizontal, a velocidade no início e a velocidade no final são iguais. Então não tem por que você somar elas e depois dividir por 2. É só você pegar o 10, fechou, tá? Mas eu tô fazendo aqui só para vocês pegarem o jeito bem no método, tá? Então, meu ΔS do primeiro segmento será igual a quanto? Ó, 10 com 10 dá 20, divido por 2 dá 10 de novo, e 10 vezes 5 vai dar 50, certo? Então, ó, esse cara se deslocou 50 metros neste primeiro segmento, beleza? Mas existe um segundo segmento, que é este segmento aqui, essa região 2, beleza? Então vamos lá, novamente fazendo a nossa análise. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o ΔS desse segundo segmento. Opa, 2 aqui, o ΔS desse segundo segmento. Como é que vai ficar esse ΔS? Velocidade no início do segmento. Olha lá no teu gráfico, ó. O início desse meu segmento 2 aqui, ó, a velocidade é 10 nele. Então, vamos lá. A velocidade no início do segmento é 10. A velocidade no final desse segmento é 0, porque o gráfico se reduz ao zero. Divido por 2, e aí eu multiplico pelo meu fator tempo desse segmento. Quanto tempo esse segmento tem? Ó, observa que esse segmento é daqui até aqui, dos 5 até o 10. São 5 segundos esse segmento. Então, vezes 5. Fechou. E aqui, vezes 5. Beleza? Quanto é que vai dar isso? Vai ficar 25 esse cara, porque 10 dividido por 2 dá 5. 5 com 5, 25 metros. Beleza. Galera, eu sei que o ΔS do primeiro segmento é 50, o ΔS do segundo segmento é 25 metros. Então, o que que acontece? Eu já tenho parte da minha resposta, que é o quanto que ele andou. O que ele andou, ó, foram 75 metros, beleza? O seu deslocamento total é 55 metros. ΔS total 75 metros. Opa, 75 metros. Beleza? Vocês vão ver que à medida que a gente vai usando essa técnica, tu vai meio que se habituar a usar ela sempre, tá? Aí o que que acontece? Na situação final, ele pede para você o seguinte, ele pede qual que é a aceleração média deste cara. A aceleração média. Como é que você vai fazer essa aceleração média? Bom, o que que nós vimos na nossa aula? Nós vimos que a aceleração, ela é o quanto varia a velocidade dividido pelo tempo. O quanto varia a velocidade pelo tempo, certo? Só que como ele quer a aceleração média, ele está pensando assim, em todo o tempo que você tem disponível na tua questão. Então vamos lá, vamos analisar em todo o tempo que você tem disponível na questão. Para eu pegar a minha variação da velocidade, eu tenho que saber quanto de velocidade eu tenho no início do meu problema. Ó, a velocidade que eu tenho no início aqui, ó, é 10. Essa é a minha velocidade inicial. Qual a minha velocidade final no problema? Ó, quando eu estou nesse ponto, a velocidade aqui, ó, é quanto? É 0, certo? Então, eu vou ter o seguinte, esse meu ΔV vai ser o quê? Vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo do meu problema. A velocidade que eu tenho no fim é 0. A velocidade que eu tenho no início é 10, dividido pelo tempo, e aí esse tempo vai ser 10. Pessoal, menos 10 dividido por 10, essa aceleração dá menos 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Consequentemente, como ele pediu em módulo, por isso que eu marco a resposta 75 e 1, tá? Mas, professor, essa aceleração ela é menos 1 o tempo inteiro no meu gráfico? Não é isso. Isso é em média, tá, pessoal? Se ele quisesse falar assim para você, qual que é a aceleração no trecho 1? Que é o trecho que eu marquei ali. Tu ia pegar o quanto que variou a velocidade naquele trecho, o quanto aumentou, o quanto diminuiu, e dividiria pelo tempo daquele trecho. Veja que a ideia é bem simples. Você sempre vai pegar essa velocidade final e inicial e vai fazer uma análise que ou será depois multiplicando pelo tempo ou será depois dividindo, que é o que acontece aqui quando você está fazendo ΔS. Não é só as duas velocidades multiplicadas ou as duas velocidades divididas, por quê? Porque tem esse método aqui da gente trabalhar com esse carinha aqui, né? Que é o seu ΔS, velocidade inicial mais a final dividido por 2. Só que daí você multiplica pelo tempo. Para a aceleração você vai
dividir pelo tempo, certo? Então, essa nossa ideia aqui, ela é bem legal e bem prática de se resolver, tá? Então, vamos dar uma sequência e vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão, ela tem uma pegadinha aqui, tá? Uma questão da UFPR 2020 e que, cara, eu tenho bastante aluno que errou esse exercício por uma desatenção tão pequena, tá? Ele fala assim, ó, você tem um observador inercial que está analisando o movimento de um dado objeto com massa m, constrói um gráfico velocidade e tempo, gráfico velocidade e tempo, tá aqui, ó, velocidade, tempo, beleza, mostrado a seguir, onde vê a velocidade e tem o tempo, beleza. O movimento acontece em linha reta, beleza. O gráfico foi fornecido, beleza. Levando em consideração os dados apresentados no gráfico, assinale a alternativa que demonstra corretamente o valor do deslocamento. Opa, se ele quer o deslocamento, é aquela situação. O ΔS é o quê? É a minha velocidade no início, mais a minha velocidade no fim, dividido por 2, multiplicado pelo tempo. E aqui, pessoal, o interessante é que como só é uma reta, eu não preciso fazer uma divisão em vários trechos. Eu posso usar em um trecho só que fechou o meu problema. Só que muito aluno deixou passar isso aqui, ó. Ele quer o deslocamento só que entre o 0 e os 5 segundos. Então, não é no gráfico inteiro, é só entre o 0 e os 5. Isso quer dizer o quê, ó? Quer dizer que eu vou usar este trecho aqui do meu gráfico, aqui, ó, que eu estou marcando de rosinha. Ó, esse trecho aqui. O trecho final, ó, não me interessa, ele não pediu quanto que andou no trecho final, certo? Então, nesse trecho, eu vou aplicar o meu conceito, ó. Eu sei que o meu deslocamento nesse trecho é a velocidade inicial mais a velocidade final desse trecho, dividido por 2, e tudo isso multiplicado pelo tempo desse trecho, ok? Então, vamos lá. Qual que é a minha velocidade inicial? É onde começa esse meu trecho, ó. Ele começa aqui e o valor dessa velocidade é 2. Qual que é a minha velocidade final? Ela está onde termina este meu trecho e essa velocidade é 1. Então, a gente já tem as duas velocidades, a inicial e a final. Então, vai ficar aqui, ΔS igual a minha velocidade inicial é 2, minha velocidade final é 1, isso eu vou dividir por 2, e aí eu tenho que multiplicar pelo tempo exclusivo do trecho. Ó, o tempo do trecho aqui, ó, que a gente está levando em consideração, são 5 segundos. Então, aqui vezes 5, certo? E aí você vai ter 3 sobre 2 multiplicado por 5, certo? Esse cara vai dar 7,5, tá? 3 sobre 2 multiplicado por 5. 3 vezes 5 é 15 e a metade de 15 é 7,5, seu ΔS sendo 7,5 metros. Questão fácil de você desenvolver, tá? Talvez alguns de vocês percebam que, na verdade, essa situação das velocidades somadas, dividido por 2, multiplicado por tempo, é uma ideia análise da área de um trapézio, tá? Eu estou sempre mostrando isso via áreas de trapézio, só que usando a linguagem física. Você pode pensar que a velocidade inicial e a velocidade final é como se fossem as bases maiores e menores do trapézio. Então, dá para você fazer uma analogia. Eu estou mostrando como calcular a área, só que eu estou colocando numa formulinha que tu vai resolvendo direto. Tu não fica pensando assim, ah, tem um triângulo aqui, daí tem um retângulo, eu tenho que calcular a área dessa região, eu vou dividir ali as alturas. Não, eu vou pelo meu gráfico. Quanto que tinha no início em velocidade, quanto que tem no final, beleza? Só isso que eu preciso. Quanto tempo demorou esse trecho? Fechou. Isso vai me dar o quanto ele andou naquele trecho, beleza? Ok, fechando então a nossa segunda questão. Terceira questão, ele fala assim, ó, para avaliar as condições de um determinado atleta, foi preparado um teste de pista retilínea e analisada a sua velocidade escalar de acordo com o tempo. De novo, um gráfico da velocidade, como eu falei para vocês, é o cara mais cobrado, é o gráfico da velocidade porque ele tem mais variabilidade de cobranças, certo? O gráfico foi preparado sendo em instante 0 o início e 10 o final. E ele fala assim: com respeito ao movimento retilíneo desenvolvido pelo atleta, qual é o módulo da sua velocidade média? Olha o que ele te pediu. Ele pediu a velocidade média. E aí entra um detalhe: como é que tu vai calcular essa velocidade média? Cara, a velocidade média você tem que lembrar do conceito dela. Ó, como que você calculava a velocidade média? A velocidade média era o teu ΔS sobre o teu ΔT. Era seu deslocamento dividido pelo tempo que demorou para você fazer esse deslocamento. E nessa questão tem um detalhe. O ΔT, que é o tempo necessário para realizar esse deslocamento, já é conhecido por nós. Ele vale 10 segundos.
Quanto que é o teu ΔS? Aí vem a tua análise de gráfico. O teu ΔS vai ser o quê? Vai ser a distância que você vai ter percorrido naquele gráfico, vai ser exatamente o seu deslocamento naquele gráfico. Professor, aqui eu prefiro fazer um trapézio aqui, ó, que eu sei que a base maior é 10, a base menor é 5, a altura é 10, jogo direto na fórmula, beleza, fique à vontade, faça pela área do trapézio. Mas não esqueça esse método que eu estou te mostrando. Continua na nossa aula que vocês vão ver no final por que eu estou falando isso, tá? Olha só o que vai acontecer aqui. Então, eu vou separar ele em dois trechos. Trecho número 1 e trecho número 2. Por quê? Porque eu quero saber o quanto que ele andou, eu quero saber o meu ΔS, para poder jogar na minha equação da velocidade média, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, trecho número 1 vai me dar um ΔS1. Como que eu vou fazer esse ΔS1? Eu vou pensar, bom, tem uma velocidade no início, tem uma velocidade no final, certo? Velocidade no início, 0, mais a velocidade no final, 10, dividido por 2. Soma a velocidade do início, da do final, divide por 2. Multiplica pelo tempo do trecho que você está trabalhando. Ó. Esse trecho tem 5 segundos, então vezes 5. Fechou aqui. No primeiro trecho ele andou 25 metros. 10 por 2 vai dar 5 e 5 vezes 5, 25 metros. 25 metros nesse primeiro trecho. Agora o meu segundo trecho, ΔS2. Agora eu vou usar uma coisinha. Pessoal, lembra que eu falei para vocês, se a minha velocidade no início e se a minha velocidade no final apresentam o mesmo valor, ambas são 10, não tem para que eu fazer 10 vezes 10 dividido por 10, perdão, 10 mais 10 e dividir por 2. Não tem para quê. Eu vou colocar que essa distância vai ser 10, que é a velocidade que você se encontra, multiplicada pelo tempo do trecho, que é 5 segundos. 10 vezes 5. Fechou? 10 vezes 5, 50 metros. Quanto que esse cara andou no total? No total deu 75 metros. Beleza? 75 metros. Qual é, então, a velocidade média desse cara? A velocidade média é justamente esse valor do seu deslocamento total, que é a soma do 25 com o 50, 75 metros, que você demorou 10 segundos para realizar. 10 segundos. Isso vai fechar 7,5 metros por segundo, fechando nossa letra C, beleza? Então, ó, quando ele te pedir velocidade média, lembra do conceito. A velocidade média é o deslocamento pelo tempo e o gráfico da velocidade, na análise do gráfico da velocidade, o que você consegue fazer? Na análise do gráfico da velocidade, você consegue obter acelerações e deslocamentos. Então, você vai usar essa base para conseguir desenvolver, beleza? Vamos para a nossa questão número 4. Questão número 4, ela envolve um conceito que apareceu na prova do Enem, certo? E aqui, galera, ele está falando de um gráfico da aceleração com relação ao tempo. E aí você já pensa, pô, pessoal, pô, professor, na aceleração com relação ao tempo, eu podia calcular a área daquele negócio, né? E daí a área dava o meu deslocamento. Isso mesmo, mas aqui não é uma área. É uma análise um pouco mais simples de você fazer. Ele está explicando para você que ele está fazendo um teste de 5 cintos de segurança diferentes. E esses 5 cintos de segurança diferentes, eles estão sendo utilizados para frenagem de alguma coisa, e ele está analisando a quantidade de aceleração que esses caras geram. Então, por exemplo, se você pegar o cinto número 1, o comportamento dele é essa curva aqui, ó. Certo? E é um comportamento da aceleração dele. Se você pegar o cinto número 2, tu vai ver que a curva que descreve lá o comportamento dele é essa que eu estou marcando aqui. Certo? E assim por diante. Cada curva tem uma forma de pontilhado ou de traçado diferente para você conseguir identificar o que está acontecendo na tua questão. Certo? E aí ele fala assim, qual modelo oferece o menor risco de lesão ao cara? Qual que é o modelo que oferece o menor risco de lesão? Bom, aqui tem um detalhe, pessoal. Para alguma coisa te lesionar, para alguma coisa te machucar, é necessário que isso faça força sobre você. Então, ele está falando o seguinte: para ter menor risco, para você se lesionar menos, você tem que ter uma menor força. Menor força. E aqui tem um detalhe, pessoal. De acordo com
a segunda lei de Newton, existe uma regrinha que a gente diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força que você sofre depende da aceleração que você está submetido, certo? Da aceleração resultante aqui no caso. Então, o que que acontece? Para o cinto ter mais segurança, ele não pode atingir níveis de força muito altos, porque se for muito forte, ele vai machucar a pessoa, certo? Então, por exemplo, esse cinto aqui, ó, que é o cinto que dá esse gráfico que tem o pico mais alto, que é o cinto número 3, gente, esse cara, ele atinge um nível de aceleração muito alta. E aí, essa aceleração alta, ela vai propor ao cara uma força alta. Opa, alta. E essa força vai gerar muita dor na pessoa, vai machucar ela. Pode acontecer de, sei lá, fraturar uma costela, se você tiver ali, né, numa situação em que a força seja muito alta realmente. Então, o que que acontece? A gente só tem que ver qual gráfico tem o menor pico. Porque se ele tem o menor pico, quer dizer que a aceleração atinge o menor valor, e isso quer dizer que haverá menos força. Portanto, a tua resposta é o gráfico da 2, sem muito segredo. Esse cara tem o menor pico de todos, e tendo o menor pico de todos, ele vai ter a menor força de todas, tá, pessoal? Então, uma questãozinha bem legal, bem interessante e usando um conceito que eu não trabalhei em aula com vocês, mas que é um conceito que é bem importante para física, tá? Inclusive, esse ano no nosso curso vai ter esse conceito lá para frente, beleza? Ok, fechando a questão número 4 e vamos para a nossa última questão, questão número 5. E nessa questão número 5, a gente vai ter uma justificativa do porquê que essa técnica ela é tão importante, né? Eu tive que fazer um corte no vídeo, não consegui terminar ele, por isso que minha roupa mudou de cor. Mas enfim, vamos lá, galera. Então o que que acontece aqui? Ele tá pedindo basicamente duas coisas para você: a aceleração média e a velocidade média. A aceleração média é bem tranquilo. Você tem um gráfico da velocidade versus o tempo, certo? E para você pegar a aceleração média, é só você pegar o quanto que mudou a sua velocidade, seu ΔV, pelo seu ΔT. Esse cara não tem segredo. Então, ó, o que que vai acontecer? ΔV sobre ΔT, ΔV é a velocidade final menos a inicial. A velocidade final menos a velocidade inicial do teu problema, sobre o intervalo de tempo do teu problema. Então, você vai tranquilamente pegar e observar o seguinte, ó. No fim do teu problema, a sua velocidade lá no instante 10 segundos, ela é zero, você está no nível do zero, essa velocidade, e no início do teu problema, essa tua velocidade é menos 2. Você vai pegar a diferença dessas duas velocidades e dividir pelo tempo, certo? Então aqui, ó, esse cara vai ficar algo desse gênero aqui. A aceleração média será, sua velocidade no fim é zero, porque esse gráfico cai lá no zero, no final das contas, menos a sua velocidade inicial. A sua velocidade inicial é menos 2, certo? E aqui, dividido pelo tempo, que é 10, ok? Então, esse cara fica menos com menos mais, 2 por 10 dá 0,2 esse cara. 0,2 metros por segundo ao quadrado. Quando tu encontra essa aceleração 0,2, cara, tu já observa que o gabarito tem que ser a tua letra A, certo? Mas vamos supor que a gente não tivesse tivesse outras opções com 0,2. Então vamos pensar assim, cara, não adianta só fazer a minha resposta, eu tenho que entender ela por inteiro. E aqui aparece a nossa ideia. Ele também lhe questiona qual que é a velocidade média do seu problema. E a gente sabe que velocidade média é ΔS, que é o seu deslocamento, dividido pelo tempo, certo? E aí entra a questão, como é que tu vai encontrar esse deslocamento? Esse deslocamento você realiza calculando o deslocamento num gráfico velocidade e tempo. E aí eu comentei com vocês, ó, gráfico velocidade e tempo, se você quer encontrar o ΔS, você vai separar esse cara em setores, e aí cada setor você faz velocidade no início, mais a do fim, divide por 2 e multiplica pelo tempo do setor. Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou observar que existe um setor número 1, um setor número 2 e um setor número 3. Setor número 1 a velocidade aumentando, setor número 2 a velocidade mantendo constante, setor número 3 a velocidade diminuindo, certo? Então, vamos calcular a velocidade média, perdão, o deslocamento de cada um desses setores, tá? ΔS do primeiro setor, ó. Vamos lá. Tu tem que pegar a velocidade no início,
tu tem que pegar a velocidade no final, somar elas, dividir por 2 e depois multiplicar pelo tempo do setor em si. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, o teu setor que você tem aqui, ele tem 4 segundos de tempo, certo? 4 segundos de tempo. Tua velocidade no início desse setor é menos 2 e do final desse setor é 6, certo? Então, a gente vai fazer o primeiro ΔS e vai ficar assim. Menos 2 é uma das velocidades, mais 6 é a outra velocidade. Eu divido por 2, somo as duas velocidades, divido por 2 e multiplico pelo tempo do setor em si. O setor em si tem 4 segundos, certo? Então, esse ΔS do primeiro setor vai dar quanto? Vai ficar menos 2 com mais 6 dá 4. 4 por 2 dá 2 e 2 vezes 4 vai fechar 8. 8 metros. Beleza? Esse é o deslocamento do primeiro setor. Vamos fazer o deslocamento do segundo setor. Bom, o segundo setor tem aquela situação da velocidade ser constante nele, ó. No início desse setor, tua velocidade é 6 e no final desse setor, tua velocidade ainda é 6. Então, como que você faz? Não precisa somar as duas velocidades e dividir por 2. É só você usar a velocidade do setor em si. A velocidade do setor é 6 metros por segundo e o tempo que você tem decorrente nesse setor, ó, é um tempo do 4 ao 8, que são mais 4 segundos. Certo? 6 vezes o 4, então. E aí o ΔS do seu segundo setor será 24 metros. Beleza. Fechou o ΔS do primeiro, fechou o ΔS do segundo, falta o ΔS do terceiro setor. Terceiro setor, bem tranquilo, ó. Qual é a velocidade que você tem no início desse setor, ó? Você começa o setor lá no ponto 3, ó. Então aqui, ó, tua velocidade 3 metros por segundo, certo? O terceiro setor termina com velocidade 0. Então, o que a gente vai fazer? ΔS do terceiro setor. Vou fazer em branco aqui para manter o padrão. ΔS do terceiro setor. Velocidade no início é 6. Velocidade no fim é 0. Divido por 2. E agora eu só preciso saber quanto tempo tem esse setor 3. Ó, esse setor 3, ele vai ser aqui do 8 até o 10. Do 8 até o 10 são 2 segundos. Então, soma as duas velocidades, divide por 2, multiplica pelo tempo do setor, vezes 2 aqui, certo? Então, esse teu ΔS aqui do terceiro setor será nada mais nada menos que 6 metros. Beleza? E aqui que aparece a tua resposta de 3,8 metros por segundo de velocidade média. Ó, o teu deslocamento do primeiro setor, 8, do segundo, 24, do terceiro, 6. Então, teu ΔS total, seu deslocamento total, vão ser 38 metros. 38 metros. Beleza, esse é o teu deslocamento. Qual que é a velocidade média? É o teu deslocamento dividido pelo tempo. Então, esse cara vai ficar 38 metros em 10 segundos. E esse cara fica 3,8 metros por segundo, terminando agora sim tua questão de forma integral, demonstrando o item A, beleza? Então, guarda legal essa técnica, ela é bem importante, ela é bem simples e o assunto é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante o nosso projeto. E caso você esteja acompanhando a nossa série e quiser colaborar, eu coloquei uma chavezinha Pix aqui no cantinho da esquerda da sua tela. Colabore apenas se você achar realmente que vale a pena, beleza? Então, forte abraço a todos e tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.